aos seguidores, amigos, irmãos, familiares, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo os estejam abençoando. Hoje falaremos sobre votar e cumprir. Quer dizer, prometer e cumprir. Se você deseja compartilhar, esteja à vontade, inscreva-se no canal se tem prazer em divulgar a palavra de Deus, comente, ainda que seja não aceita por ti, pode dar a sua opinião. Se tiver dúvidas, entre em contato, se quiser esclarecimentos também. Para votar e cumprir, nós começaremos com Mateus 5,33, que diz: Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Jesus aqui faz uma alusão à lei acerca do juramento. Está lá em Deuteronômio 3:21, especificamente. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. No caso, a ênfase está colocada na veracidade do juramento. Uma pessoa deve ser sincera e fiel ao cumprimento do voto, ou seja, cumprir fielmente o prometido. Por exemplo, para uma pessoa ser batizada e recebida na congregação dos justos, primeiro ela deve professar sua fé sobre a salvação e sua convicção em Deus. E depois fazer as promessas, quer dizer, os votos. Estas promessas são feitas a Deus diante da igreja. Isso ocorre da seguinte forma. Na Igreja Presbiteriana, o Manual de Liturgia diz: Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Ele mesmo disse: Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isso está em Mateus 10, 32 e 33. Ainda ensina, o Espírito Santo também ensina através do apóstolo Paulo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está em Romanos 10, 10. Visto como pela graça de Deus vos achais resolvidos a unir-vos aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a vossa fé, exorto-vos a que respondais com sinceridade as perguntas que ora recebereis. Primeira pergunta. Credes em um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida? A resposta deve ser: creio, ou, na dúvida, não fazer este voto. Segunda, crede que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua Igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta deve ser: creio, ou não fazer este voto. Terceira, confessais que fostes concebidos em pecado
que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinando antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? A resposta deve ser sim, ou simplesmente não confessar. Quarta, credes firmemente que o Senhor Cristo purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo que lhe pede? A resposta deve ser creio, ou simplesmente não fazer esse voto. Estais agora arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenado para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade auxiliada pela sua graça? A resposta deve ser: estou por não fazer o voto. Ainda, prometeis mais que, como membros desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis em sagradas escrituras? A resposta deve ser sim ou não fazer o voto. Esta confissão envolve dízimos, ofertas alçadas, presença nos cultos e atividades espirituais da igreja, a comunhão com os irmãos, o perdão, a tolerância, a compreensão, o não julgar, não levantar falso testemunho, ter domínio próprio e procurar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A palavra adverte aos pastores em 1 Timóteo 5, 22. A ninguém imponhais, quer dizer, batizar, precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserve-te a ti mesmo puro. Para alguém professar essa fé e fazer esses votos, necessário é que tenha conhecimento antecipado do que irá prometer. Mas se a igreja não ensina, como ter conhecimento? Muitos se batizam sem conhecimento, ou conhecimento apenas teórico. Alguns por verdadeira crença, porém não cumprem. Sofrem correções do Senhor e não sabem por quê. A igreja deve ensinar a verdade explícita na palavra, sem as interpretações humanas. E o dever daquele que professa depois de recebido o ensino é cumprir. Não cumprir os votos significa estar em pecado, conforme nos diz a palavra em Deuteronômio 3:21, acima já descrito. É comum muitas profissões de fé sem um fundamento bíblico, feitas apenas pela emoção do momento. Muitas delas, pessoas que nunca frequentaram e nem sabem o que é a Bíblia e não frequentam a igreja, estão presentes no momento de batismo, não professam a fé, alguns por achar bonito participar da ceia e ser membro da igreja visível, outros por um cargo, sem entender que o dom na igreja implica em serviço sincero a Deus. Daí, tudo isso leva a igreja ao sensacionalismo, ao emocionalismo, às inovações litúrgicas, a copiar o mundo em seus rituais. O culto verdadeiro a Deus, que deve ser solene, reverente, com ordem e razão, fica apenas no campo das modalidades humanas criadas pelos seus membros, líderes, entre aspas, porque na igreja não existe líder, a não ser Cristo. O importante é fazer a igreja inchar, e não crescer verdadeiramente sadia e purificada pelo poder da palavra. Mas eles querem muitos membros. Devemos, portanto, voltar às origens da igreja primitiva e, de fato, adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade.
Que Deus nos dê a graça de compreendermos isso e sermos destemidos nesta verdade e pregá-la sem temor e sem medo dos homens. Porque quem nos acha em pecado é Deus e não os homens. A Ele, Deus, temamos. Apenas para citar, Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque é melhor ouvir do que oferecer sacrifícios, liturgias copiadas do mundo, liturgias de tolos, pois não sabem o que fazem. Salmo 95:6 diz como nós devemos prestar culto ao Senhor. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Este é o verdadeiro culto. Pergunta: temos cumprido nossos votos feitos a Deus? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.